Houve um dia em que uma cidade inteira foi, em certo sentido, petrificada. Ruas, casas, mesas de mercado e pessoas ficaram como se o tempo tivesse congelado. Esse é o dia de Pompeia, a cidade romana que, numa manhã de verão, viu sua rotina transformada em cinza, pedra e silêncio. A história que você vai ouvir agora reconstrói, passo a passo, como uma vida próspera à sombra de um vulcão virou, por quase 2000 anos, uma câmara do tempo. Pompeia ficava na Baía de Nápoles, aos pés do Monte Vesúvio, e era um destino para quem buscava mar, comércio e lazer. Estima-se que no primeiro século, cerca de 15 a 20 mil pessoas viviam ali. Artesãos, comerciantes, escravos, famílias inteiras. Havia banhos públicos, tabernas, oficinas, templos em homenagem a deuses como Vulcano. A cidade pulsava com negócios e festas. A fertilidade do solo vinha justamente das erupções antigas do Vesúvio. Camadas de cinza e minerais tornavam a região produtiva e atraente para agricultores e proprietários de terra. Essa aparente abundância ajudou a criar uma sensação de segurança, inclusive por habitantes que já conviviam com tremores ocasionais sem temer o pior. Mas aquela manhã de agosto começou com pequenas anomalias. Houvera tremores leves nas horas anteriores, sinais que muitos atribuíram a um abalo comum. Afinal, o chão treme ali com certa frequência. Às 10 horas, porém, tudo mudou. Um grande estrondo, seguido de uma coluna gigantesca de material vulcânico, lançou-se do cratera em direção ao céu. Os relatos e as evidências geológicas indicam que essa coluna alcançou altitudes impressionantes, espalhando pedras maiores, fragmentos e uma chuva de pó fino que rapidamente cobriu praças e telhados. O pumice, uma pedra poreosa e leve formada na erupção, começou a cair como um granizo branco que transformou o dia em uma noite sufocante. Se você está gostando desta narrativa, inscreva-se no canal e deixe um like. Isso ajuda a trazer mais histórias como esta. No começo, muitos tentaram continuar como se nada extraordinário estivesse acontecendo. Comerciantes protegeram mercadorias, donos de casa fecharam janelas, alguns grupos buscaram abrigo nas ruas principais esperando que a chuva de material cessasse. Outros resolveram fugir. As rotas de escape abertas e conhecidas naquela época tinham destinos distintos. Correr para o norte, em direção a áreas menos afetadas, dava chance de sobrevivência. Dirigir-se ao leste, mais próximo do Vesúvio, podia significar ficar preso pelo acúmulo de depósitos e pelo calor. Havia também quem tentasse escapar pelo mar, na esperança de alcançar barcos no porto, mas o mar não permaneceu indiferente. Evidências apontam para um tsunami na Baía de Nápoles que prejudicou tentativas de retirada por navios, virando embarcações e complicando a fuga. À medida que a erupção progredia, a natureza do perigo mudou. A chuva de pedras e cinzas, por si só, já era destrutiva. Telhados desabavam sob o peso, passagens ficavam intransitáveis, e a visibilidade foi reduzida a quase nada. Mas o risco letal veio com o que chamamos de fluxo piroclástico, nuvens de fragmentos quentes, gases e cinzas que se deslocam a grande velocidade pelas encostas. Essas correntes podem atingir temperaturas extremamente altas, e se comportam como uma avalanche de rocha e ar em chamas. Para quem foi surpreendido por essas nuvens, as possibilidades de escapar eram mínimas. Fontes científicas estimam que, nas proximidades da cratera, as temperaturas chegaram a patamares que tornam impossível a sobrevivência. Mais distante, a combinação de calor, partículas finas e gases tóxicos levou pessoas ao colapso respiratório e à perda de consciência. Os efeitos sobre os corpos humanos e sobre o ambiente imediato foram trágicos e, ao mesmo tempo, reveladores para a arqueologia posterior. A mistura de cinzas finas e material vulcânico, ao se acomodar, criou camadas que selaram casas, ruas e objetos. Com o tempo, essas camadas endureceram, funcionando como uma espécie de casca que manteve formas e posições. Em muitos locais, as partículas agiram como um agente de preservação, imprimindo detalhes de roupas, mobiliário e utensílios. Para as pessoas, porém, aquilo significou sepultamento. Estima-se que milhares perderam a vida em Pompeia e em cidades vizinhas como Herculano, embora os números precisos variem conforme as metodologias usadas pelos estudiosos. O Vesúvio não foi um inimigo consciente, nem havia uma mensagem moral a ser decodificada. Foi uma força natural cuja energia transformou o cotidiano em catástrofe, em questão de horas. Após o acontecimento, as camadas de detritos cobririam a região, e com o passar dos séculos a memória de Pompeia se tornou vaga, rumo ao esquecimento.
Ruínas permaneciam enterradas, muitas vezes sob solo arável, até que no século XVIII, por volta de 1748, escavações dirigidas por exploradores e arqueólogos começaram a revelar ruas e casas como se tivessem sido deixadas ontem. A cidade reapareceu do subsolo como uma cápsula temporal, mosaicos intactos, afrescos nas paredes, objetos do dia a dia, todos preservados de forma incomum. Um dos achados mais comoventes foi a presença de cavidades nas camadas endurecidas que, quando preenchidas com gesso pelos arqueólogos, mostraram a forma exata de corpos humanos e animais, na posição em que foram engolidos pela tragédia. Essa técnica, desenvolvida no século XIX a partir de práticas iniciais, consiste em injetar gesso em espaços vazios, deixados pela decomposição dos tecidos. O material endurece, e quando a matriz de cinza é removida, o molde revela o contorno do corpo e detalhes de postura. Os castes assim obtidos deram ao mundo imagens próximas ao instante final de muitos habitantes, não como espetáculo mórbido, mas como testemunho silencioso de vidas interrompidas. Esses moldes transformaram a ideia de petrificação em algo mais prosaico e científico. Não magia, mas efeito físico de sepultamento rápido e fechado que preservou formas. Hoje, Pompeia é uma das escavações arqueológicas mais extensas do mundo, aberta à visitação e estudada de forma contínua. As ruínas permitem que se caminhe por ruas onde cartazes de publicidade romana ainda aparecem em paredes, onde o desenho das lajes revela o trajeto dos carros de bois, e onde objetos cotidianos nos falam de rotinas que não eram tão diferentes das nossas. Ao mesmo tempo, o Vesúvio permanece ativo e lembra que a mesma geologia que favoreceu a vida e a agricultura também carrega riscos potenciais. A área ao redor do vulcão abriga, atualmente, centenas de milhares de pessoas, cidades e comunidades que dependem do solo fértil e do litoral. As autoridades italianas e instituições científicas monitoram o vulcão, estabeleceram zonas de risco e planos de emergência, e a lição de Pompeia alimenta protocolos de evacuação e educação pública. Quando pensamos em Pompeia petrificada para sempre, é importante lembrar o que realmente aconteceu. Um sepultamento rápido que preservou, com uma frieza quase clínica, os traços de uma sociedade inteira. Essa preservação nos força a encarar com humanidade as decisões e os destinos das pessoas que ali viviam. Não há espetáculo na tragédia, a documentação das consequências de uma força natural. A arqueologia converteu tragédia em conhecimento, o que restou serve de alerta e de memória. No fim, a cidade enterrada nos interpela sobre a fragilidade das certezas humanas. O Vesúvio continua lá, imponente, e o que aconteceu em Pompeia não é apenas um evento distante. É um lembrete de que o ambiente natural pode, em um instante, reorganizar nossa história. Com mais ciência, mais preparação e mais consciência pública, é possível reduzir riscos e salvar vidas. Ainda assim, as pedras, os mosaicos e os moldes em gesso de Pompeia nos mantêm frente a frente com aquelas pessoas, não como números ou curiosidades, mas como presenças humanas cuja existência foi interrompida. Essa é a herança que a cidade petrificada nos deixou. Um registro silencioso e uma lição concreta. Se esta história tocou você, conte nos comentários qual imagem de Pompeia mais te impressionou e compartilhe este vídeo com alguém que gosta de história. Obrigado por acompanhar até aqui.